boa noite para você, ouvinte que está em casa. Estamos mais uma vez aqui na mesa com a Ana Paula Barros e já quero agradecer pela sua audiência, quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado, que têm compartilhado o nosso programa, que têm comentado, que também têm dado dicas, né, de assuntos polêmicos. E eu estou anotando todos eles. E hoje não poderia ser diferente. Eu trouxe aqui um convidado mega, super especial, né? Um amigo muito querido, que também ele é muito polêmico, ele também gosta de uma polêmica, assim como eu, como você que está em casa, que é o nosso amigo, né? O apóstolo Jamerson Arcanjo. Uau! Muito conhecido aqui na cidade de Aracaju, né? Ele que tem uma igreja lá na cidade de Laranjeiras, né? Ele que também é teólogo, ministro de louvor, né? E hoje ele nos deu a honra, e eu já quero agradecer a você, apóstolo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, né? Porque foi um trabalho para trazer esse homem, viu? Tem que ter, né, aquela antecipação, porque a agenda dele é cheia. Né? Eu já quero agradecer a ele por ele ter atendido o nosso convite. Seja muito bem-vindo no Na Mesa com a Ana Paula Barros, né? Se sinta à vontade aqui na TV Tube Sergipe. E eu já quero que você fale aí com o pessoal de casa, né? Cumprimente o pessoal que está em casa, as pessoas que ainda também não te conhecem, tem muita gente que nos assiste também. Gente, eu tô sem palavras, né? Porque uma apresentação dessa, não há comentários necessários. Você que está em casa, você que está ligado, essa programação de hoje vai ser muito especial, tá? Eu que sou grato, né? A Ana Paula é uma pessoa maravilhosa, a gente se conhece há, meu Deus, muitos anos, certo? E é gratidão que eu tenho no coração de estar aqui, porque não sou tudo isso não, viu, gente? Não sou tudo isso não. É porque ele é, sabe, ele é muito modesto. Nada, é apenas gratidão a Deus por tudo que ele fez, e a você que está em casa, nos acompanhe, nos assista. Serão momentos, na verdade, muito especiais, muito conhecimento, muita graça de Deus também, e não sou polêmico não. A Ana Paula acho que é mais. Será? Sim, eu acho, mas sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor apóstolo, né, Jamerson Arcanjo. Quando eu conheci ele era pastor, né? Já era pastor. Já era pastor, isso mesmo. Inclusive já foi meu pastor também. Desse jeitinho. Já fui ovelha dele, né? Um ótimo pastor por excelência. Uau, né? me salvei. Pastor por excelência, tanto que está aqui hoje conosco. Amém. Né? E por onde passo, e eu quero dizer, viu, que quando disse que ia trazer você aqui no programa, né, hoje você ia ser um dos nossos convidados, muitas pessoas disse que não poderia perder esse podcast de forma nenhuma, porque já te conhece, né? Tem uma grande admiração por você, que bom, né? E isso me trouxe muita alegria. Amém. E fale um pouquinho sobre como anda a sua vida, o seu ministério, como está a igreja lá em Laranjeiras. Vamos falar algumas coisas então. Pessoal, a minha vida está na mão de Deus, está boa, certo? Está na melhor mão. E estamos em Laranjeiras há quase 16 anos, exercendo um trabalho sério da propagação do Evangelho e também assistindo os mais carentes e os necessitados. Quando eu cheguei lá foi um grande desafio, né? Laranjeiras é uma cidade abençoada, cheia de cultura, suas riquezas culturais são poderosas, e nós chegamos na cidade que trouxe o Evangelho para o estado de Sergipe. E quando eu cheguei lá foi um desafio muito grande, mas o Senhor tem nos dado graça e a nossa igreja tem crescido. Até por sinal quero mandar um beijo
muito especial para a comunidade evangélica Fogo Restaurador e para os laranjeirenses que com certeza vão nos assistir. Com certeza. Amém? Amém. Que coisa boa, hein? Laranjeiras é uma bênção, e você que está nos assistindo, venha conhecer Laranjeiras também. Amém. E hoje o nosso tema será um tema um pouco polêmico. Nós escolhemos esse tema com muito carinho para você que está em casa, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm muita curiosidade, não só no âmbito espiritual, né? E como nós somos, ele é ministro, né? E eu sou missionária. Eu não gosto de dizer que sou missionária, eu prefiro dizer que eu sou serva. E nós lidamos e tratamos com pessoas, e nós escolhemos esse tema, que é o tema doença da alma, né? E uma coisa que tem me chamado a atenção, apóstolo, que o Brasil, ele só perde para os Estados Unidos na questão da depressão. O Brasil é o país que está no ranking, né? Está em primeiro lugar na América Latina, com uma estatística de 5,9% da população brasileira em depressão. Então, como você lida diretamente com vidas, e você também é uma vida que também necessita de cuidados, né? Porque as pessoas, elas costumam ter um cuidado extremo com o corpo, com a beleza, mas nós precisamos também atentar para o cuidado especial da mente humana. Porque a gente sabe muito bem que quando a nossa mente não está bem, o nosso cérebro não está bem, tudo causa uma certa desarmonização, né? Sim. Então, como você lida diretamente com pessoas, e eu creio que uma diversificação de pessoas com problema de álcool, pessoas com problema no casamento, pessoas, mães que têm filhos nas drogas, você que lida diretamente com pessoas, como você vê, como ministro, né, como apóstolo que você é, a depressão nos dias atuais? Então, a depressão, certo, não só a meu ver, mas num conceito ao todo, ela é não apenas de cunho emocional, tá? Não apenas de cunho patológico, certo? Mas a depressão também é de cunho espiritual, certo? Eu acredito assim. Isso não quer dizer que, por exemplo, você que está nos assistindo agora e tem depressão, não deva procurar um especialista da área como um psiquiatra, certo? Para tratar essa questão. A depressão, por muito tempo, ela foi tida no meio gospel, certo? Como uma possessão demoníaca. Sim, sim. Né? Infelizmente, houve esse tempo da ignorância, né? Sim, sim. Que as pessoas tratavam os problemas da alma como uma possessão demoníaca. Isso é um fato. Porém, nós louvamos a Deus que evoluímos. E é bom que continuemos a evoluir no quesito de conhecimento. A depressão, ela vai além disso, né? Nós temos na Bíblia um homem que todos nós admiramos e conhecemos, e que ele de fato teve manifestação física do mal que a depressão pode causar na vida de um ser humano, certo? A gente lida com muitos casos de pessoas que por faltar conhecimento chega até nós e infelizmente, tá? Infelizmente, elas agem como se estivessem literalmente com um demônio. Até quero abrir aqui um parêntese e fazer uma ressalva, né? A você, líder espiritual, você que lidera, certo? Tenha cuidado com o que você diz, com o que você coloca, certo? Nós somos formadores de opinião. Sim.
E tem muita gente na igreja que ela não vai filtrar as informações que recebe. E aí tem muitos líderes que não têm conhecimento de causa, ou ainda que se tenha conhecimento de causa, parte para uma ideia da ignorância na questão e trata a depressão apenas como possessão demoníaca. Eu vou abrir outra ressalva, certo? A depressão, ela não é apenas um conceito de doença almática, da alma, um conceito patológico, mas também de um cunho espiritual. Significa também que nem todo mundo que é depressivo por uma questão espiritual, ok? Que fique claro isso aqui, porque senão as pessoas vão achar que somos tendenciosos a dizer que se está alguém com depressão é porque está espiritualmente doente. E também não é, tá? A depressão pode ser causada, em sua maioria, pelo excesso de acúmulo de situações do passado que você não conseguiu romper, tá? E a esse processo todo, né, de alguém que está vivendo a depressão, de compreender que talvez eu até atropele muitas as coisas agora, mas é o que eu senti de dizer. Você não é esse estado que você está agora, certo? Mas que depressão existe. E que também não é apenas uma questão espiritual. Apóstolo, uma dúvida. Certo. O que você acha da fala preconceituosa da grande maioria das pessoas que se denominam religiosa ou cristã, de dizer que depressão é falta de Deus? Exatamente. Até se faz necessário dizer que não é apenas nesse quesito, né? A igreja evangélica. Eu estou aqui como cristão, como evangélico, então vou falar da gente. Sim. E talvez isso cause para algumas pessoas certo tumulto. A igreja evangélica, infelizmente, não no seu todo, mas em sua maioria, é um povo preconceituoso em todos os aspectos, ok? Todos. Mas, infelizmente, quem sai por aí dizendo que depressão é falta de fé, não conhece o que é fé e nem conhece quem é Deus. Quando eu digo que a depressão é falta de Deus ou falta de fé, eu estou dizendo literalmente que um dos maiores profetas dos tempos bíblicos, que foi Elias, não tinha nem Deus. Que, a meu ver, né, o caso mais grave de depressão na Bíblia foi Elias. Pediu para morrer, desistiu de tudo, tá? Então, vai nessa vibe aí não, que você vai descer ladeira abaixo. A depressão, diga-se de passagem, é uma doença como qualquer outra e que tem que ser tratada, tá? Eu tive casos de pessoas em minha família com depressão em níveis elevadíssimos, de pessoas, dessas pessoas tomarem medicações, tá? Então, depressão não significa falta de Deus, não. E hoje em dia não é só a depressão, né? A gente tem a depressão porque é algo mais popular, né? O nome mais popular que as pessoas dão como depressão. Mas no cotidiano nós estamos descobrindo, né? Eu mesmo faço parte da área da saúde e existem vários tipos de síndromes, né? Existe a síndrome do pânico, sim, né? Que está sendo estudada, né? Está sendo tratada, né? Existem vários tipos de síndromes, transtornos, né? São doenças chamadas psicossomáticas, né? Então, como você acabou de dizer, a igreja, ela precisa evoluir nesse quesito,
Sim, né? Infelizmente estamos tratando esse assunto como se fosse qualquer coisa. E aí eu costumo dizer, na maioria das vezes, isto não é problema quando não é na sua casa. Com certeza. Entendeu? Quando você vê um ente querido seu se enforcar. Bom, eu encontrei o meu tio enforcado. Tá? Qual foi a sensação que você sentiu? A pior sensação do mundo quando você encontra alguém que você ama pendurado por fios na cozinha da casa. Meu Deus. Entendeu? Então eu sei o que é o processo da depressão. Ele tinha entrado no processo depressivo, foi ao médico, certo? Nós acompanhamos ele. Fez todo o tratamento. Acompanhamos, mas depois nós ficamos cientes por uma senhora com quem ele tinha muito vínculo, que ele disse que ele não ia tomar. Olhe a ignorância formada, tá, por opiniões, tá certo? E isso é perigoso. Muito perigoso. Ele disse que não ia tomar os remédios de jeito doido, foi o que ele disse, né? É, remédio doido. Entendeu? Não vou tomar. Eu não sou doido, não vou tomar. E o que aconteceu com ele? Infelizmente, eu, um homem religioso, que vi a situação dele, que ajudamos, auxiliamos, não pude detê-lo quando ele infelizmente tirou a sua vida. E eu lembro como se fosse hoje, né? Quando eu entrei, porque chamaram a polícia científica, e o policial perguntou se tinha algum parente ali, e eu disse, sou eu. Ele disse, venha reconhecer. E ele estava pendurado, certo? Na cozinha da casa. Ele era cristão? Cristão. Entendeu agora? Crente. E a pergunta que não quer calar e não vai calar. Diante desse fato, você como apóstolo, sim, e eu sei que você tem um grande e vasto entendimento da palavra de Deus, a quesito do suicídio, sim, você acredita sim, que ele perdeu a salvação dele? Então, eu escuto muito isso, né? Eu escuto muito isso, a questão do suicídio, a questão do suicídio. Eu acredito que entre o tempo em que ele se debateu, ele se arrependeu. Não é porque é meu tio, certo? Já ouvi muito isso, tá? E estudo muito sobre isso. Porque é que alguém tem a capacidade de arrancar a sua própria vida. Alguém tem uma dor que precisa ser sarada e não consegue. Então, qual foi a saída para ele? Se matar. Ele achou que se matando resolvia. O que eu acredito, certo? Eu acredito que entre essa transição, né? Na hora que ele se atentou com o que estava fazendo, se arrependeu. Não, acredito que não só ele, mas todas as pessoas, certo? E você que está em casa, você pode discordar de mim completamente, tá? Não tem problema, certo? Ou então, sentemos e com respaldo bíblico, se vocês quiserem, a gente pode debater sobre isso, tá? Qual foi o homem da Bíblia que se matou? Um deles se matou fazendo alguma coisa. Foi Sansão. Sim. Sansão, sim, arrancou as colunas do templo de Dagon. É isso? E disse que morram os filisteus comigo. E Sansão está onde? Agora, nós temos um erro gritante. Porque é polêmico o assunto, vamos deixar de lado. Não. Deixar de lado. Não. Certo? Eu acredito piamente, certo? Que entre o tempo que alguém tomou chumbinho, né? Que alguém deu um tiro, se jogou, em suma, né? Se matou, se ele teve tempo de ter uma conexão, um encontro com Deus ali, acredito piamente que ele está salvo. Seja quem for. Agora, alguém pode discordar de mim, e isso é natural. Mesmo certo? porque eu converso com várias pessoas que sofrem de depressão e outros transtornos,
E a maioria das pessoas que conversam comigo, elas sempre me dizem que elas não querem tirar a vida. Sim. Elas querem acabar com a dor Exatamente. que está dentro dela. Exatamente. Né? Eu digo isso com propriedade porque eu já fiz tratamento contra a depressão e eu não tenho por que negar isso aqui para você ouvinte que está em casa, porque eu gosto de ser transparente, né? E faço até hoje tratamento, né? Não tenho por que esconder, né? E a gente que lida, né, no âmbito espiritual e no âmbito físico, a gente sabe que a guerra é muito mais ampla, né, maior. E eu já tive momentos na minha vida ministerial, né, em que eu pedi para morrer. Eu pedi para morrer. Eu disse: Deus, se for para continuar assim, eu prefiro que o Senhor me leve, para que eu não cometa uma loucura. Porque tem momentos que a dor é tão grande e é inexplicável, porque não tem remédio que passe. Sim. Não tem dipirona que resolva. Sim. Né? Porque é algo que está dentro de você e você não sabe lidar com aquele algo. Entendeu? Sim. E eu tive que ouvir da boca de muitos crentes e da boca de alguns pastores que me conheciam e sabiam a vida que eu levava. Sim. Entendeu? Que eu estava endemoniada, que era falta de fé, que era falta de oração, que eu precisava orar mais. Entendeu? E aquilo ali, em vez de me ajudar, me bloqueou. Uhum. E eu quero falar para você que está em casa, talvez você esteja passando pela mesma situação que eu passei, né? Que você não se detenha às palavras que você tem escutado. Procure ajuda. Procure ajuda com quem pode te ajudar. Mas as pessoas, né, que falam isso para você, no mínimo, elas não leram o que Deus fez com Elias enquanto Elias estava passando por esse processo. Na né? caverna. Porque assim, naquele processo todo de Elias, quando ele foge de Jezabel, que vai, na verdade, o destino dele é para a caverna porque ele quer a morte, é hilário que há duas coisas importantíssimas ali, né? A primeira é que o anjo, quando desperta, que faz comida para ele, o permite que ele descanse. Hã? Tem que haver o descanso. Entende? Isso. Entendeu? Isso. E não é só um descanso espiritual, não. É um descanso físico. Sim. E tem horas que Deus ele nos coloca para descansar. É um descanso físico. E segundo o que o anjo mostrou, que é importante que você descanse e que você se alimente. Entende? Que na maioria das vezes os sintomas, né? Isso. Que o corpo passa pelo processo depressivo, algumas pessoas ficam sem comer. Isso. Literalmente. Porque a depressão tem os graus, né? Tem o grau da depressão. A própria cantora Ludmilla Feber, né, que já está na glória, ela fez um hino muito bonito, com a letra, né, em tempos de guerra, nunca capaz de lutar. Sim. E ela fala sobre exatamente o processo do desgaste, né? A dor. Você sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte: quando você está no culto, no ambiente de adoração, sim, é fácil, né? Porque a depender de onde você esteja, você é motivado a entrar na presença de Deus. sim, você recebe a palavra, o louvor, né? E sua fé naquele ambiente, ela é manifesta, ela é elevada. E eu costumo dizer a muitas pessoas: ali é fácil, mas nós precisamos preparar o povo, porque eles vão voltar para o ambiente do problema. E é no ambiente do problema que você e eu, nós precisamos manifestar aquela fé que nós estávamos manifestando no meio de um culto. Você está no culto, recebe tudo aquilo. Porque assim, vamos ser sinceros, nem todos os problemas que estamos enfrentando, eles serão solucionados no já.
Sim. Sim. Alguns vão levar tempo. E como vão? E vai requerer da gente paciência, maturidade para entendermos que o que não pode ser mudado, certo? Pode ser tolerado, a depender do que seja também, tá? Mas vamos voltar para o ambiente do problema. E é exatamente aí o choque de realidade. Porque você sai de dentro de um ambiente de culto com uma convicção de que algo vai acontecer, e aí quando você chega no ambiente do problema, demora para aquilo acontecer, e aí somos tendenciosos, desgastados emocionalmente, né? Contrapartida, o desgaste emocional, beirando a exaustão mental, sobrecarrega o corpo e é uma descarga sobre o organismo, e aí você fica emocionalmente desestabilizado, fisicamente você se sente destruído. Sim. E aí o que você precisa quando você está assim? Você precisa de alguém que chegue para você e diga: descanse. Descanse. Sabe por quê? Porque se o anjo que visitou Elias, enquanto ele estava desestabilizado emocionalmente, dissesse para ele: caminhe, rapaz. Não. Alguém pode dizer assim, mas não está na Bíblia assim. Primeiro o anjo vai intervir e depois o Senhor se apresentará a Elias numa caverna. Mas nesse caminhar aí são 40 dias de diferença um para o outro. Quando o anjo vai interceptar Elias, porque ele está dentro do deserto, o anjo vai fazer para ele uma comida e vai deixar ele descansar. Então, ouça-nos, por favor. Nem tudo se resolve apenas orando, jejuando, tá? Isso é um engano, certo? A oração é um meio de comunicação. Você deve orar, você deve jejuar, evidente, mas não pense que você vai tratar um assunto que é físico também. Certo? Só com oração. Aí a pessoa está com depressão, aí não, você tem que fazer um propósito, você tem que ficar acordado não sei quanto tempo, certo? O cara já tem dificuldade de dormir. E eu conheço muita gente que se perturbou num nível, certo? Porque ouviu a voz de alguém, porque alguém disse, cara, irmão, eu sei que Deus usa pessoas, eu acredito nisso, certo? Mas que é um conselho: Deus nunca vai causar na sua vida uma bagunça nem uma confusão. Se o que alguém estiver dizendo é bagunça e confusão, caia fora. O apóstolo, foi muito interessante você tocar agora nesse assunto, porque eu estava aqui justamente querendo lhe perguntar se a igreja tem uma parcela de culpa, porque hoje explodiu no meio gospel uma pandemia de profecias, de milagres, de cura, de portas abertas, essa tal teologia da prosperidade, né? Aonde Deus vai fazer, aonde vai acontecer, aonde a porta vai se abrir, e é quando às vezes não acontece, a porta não se abre, né? Deus não faz, porque Deus ele só faz quando ele quer, no tempo dele, da forma dele. Será que essa pandemia, vou dizer bem assim, é uma pandemia de profecia? Porque se você entrar na internet, hoje em dia você vai ver pastor profetizando, você vai ver missionária profetizando, você vai ver irmão profetizando, né? E será que a igreja ela não exerce uma culpa sobre o que está acontecendo, trazendo uma ansiedade exagerada sobre a mente das pessoas? Vamos lá, certo? É um assunto polêmico. Sim. Polêmico. Então, vamos lá. É o seguinte, ó. Deus fala, certo? Todos nós nesse estúdio aqui já passamos por uma experiência de uma manifestação do que Deus queria dizer, certo? Eu cresci e caminhei em um meio em que Deus se revelava profundamente. Época boa,
Época gostosa. Deus se revelava profundamente. Eu acredito hoje, piamente, que Deus ainda se revela. Eu também. Acredito. Só que você tocou em algo que é necessário. Tá? A gente vive um período em que se faz tudo para se adquirir likes, sim, para se ter seguidores, sim, certo? E para se viver de maneira qualquer com isso aqui, isso, dos outros, isso, dinheiro, autopromoção, né? Isso. O que é que acontece? Eu não sou muito fã, nada contra, de pastores, líderes que vão às redes sociais e lançam profecias. Eu observo as coisas, certo? Tem muitos deles que, a meu ver, não deveriam nem estar ali, certo? Porque não tem causado um serviço, tem causado um desserviço ao reino, ok? É um fato, tá bom? O que eu quero dizer para você, amigo ouvinte, você que nos assiste, é simples. A Bíblia diz que você precisa ter algo em você que testifique que Deus falou com você. Eu tenho muito cuidado quando estou liberando uma palavra em um ambiente, certo? Para que tenhamos a direção de se evidenciar quem é a pessoa que está recebendo aquela palavra. Porque tem gente que pega o que não é para você e sai dizendo, viu? Deus falou para mim. Deus disse a mim. Isso. E não acontece. E peraí, e se não acontece? Foi quem que falou? Ou alguém que quer mostrar que é alguma coisa com manifestações do andar daqui ou do andar de baixo, certo? Porque o que Deus diz, Deus cumpre. Seja lá o que for, Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Aleluia. Para cumprir nada, tá? Outra coisa, eu sei que a nossa alma, certo? Ela quer, em suma, a ansiedade, sim, ela quer algo, ela quer ver uma manifestação muito real, ligeira e visível. Só que tem uma coisa, isso é real, tá? A alma, ela produz bagunça. Mas se Deus lhe disser alguma coisa, Deus, e Ele pode usar qualquer pessoa. Ele pode lhe falar até num sonho. Isso. Certo? Só quero pedir aos senhores, e que se eu alguma vez fui porta-voz de qualquer coisa que não foi verdadeiro, que nos perdoe. E aos senhores que nos assistem, ao senhor de autoridade, a senhora de autoridade, certo? Que exerce essa nobre função de cuidar de vidas, que tenhamos cuidado. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar contas. Não se engane, não. Com certeza. Nós vamos prestar conta, Paula, nós vamos prestar conta de tudo. E abra-se aqui. Tudo está no memorial de Deus, né? Não é isso? E abra-se aqui uma ressalva, a qual, quando você se refere à teologia, a famosa teologia da prosperidade, certo? E estudamos muito sobre isso, eu acredito piamente que Deus não quer ninguém sofrendo. Acredito piamente que sofrimento não tem nada a ver com Deus, ok? Mas também acredito que há muita gente que tem essa visão errada, né? Você sabia que nem todo mundo na igreja vai enricar, né? Certo? Nem todo mundo vai enricar. Isso. As pessoas não têm visão, certo? Elas acham que vão enricar, certo? Por isso muitas delas dizem e ofertam porque querem ficar ricas. Uau! E eu estou falando coisas reais. E eu sou pastor de uma igreja, tá? Grande, muitas ovelhas. Isso, e falo abertamente sobre isso, tá? Enquanto o ser humano não entender um princípio básico, se tudo que você fizer não for baseado em amor, a sua fé não funciona, tá?
Então, dizimar, você quer dizimar, dizime, oferte. Não há problema nisso não tenho nada contra nisso aí. Agora, tenhamos o cuidado de criar nas pessoas a ideia que se você trouxer aqui agora, certo? A sua oferta maior, filho, não pode ser ao contrário. Você está enganando o povo. Certo? Na cara de pau. E agora tem o Pix, né? A profecia do Pix. Né? Que se isso é um engano. Isso é um engano. E, sinto muito. Se você não gostar de mim, não tem problema, mas é real. E a maioria das pessoas que caem nessas armadilhas são pessoas que não querem negócio sério em congregar. Eu sei que estamos desgastados. Eu sei que a imagem de seriedade do protestantismo, dos evangélicos no Brasil, foi abalada há muito tempo, escândalos e tudo. Eu sei. Mas existem igrejas sérias. Alguém disse certa feita que procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, ainda que ela seja mais distante da sua casa. Certo? Então, filho, certo? Se engane não. O que mais tem são pessoas, tá? Enganadas. Pessoas frustradas. Enganadas. E, sinceramente, eu fico triste em ver a que nível chegamos. A que ponto chegamos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Isso. Vamos trabalhar, meu irmão. Tem com a formiga, né? Eu tenho meu trabalho, vamos trabalhar. Apóstolo, como você citou o profeta Elias, né? E eu ia também citar, né? Já estava aqui para citar, mas você citou. Eu quero lhe fazer uma pergunta também sobre um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Davi. Né? Eu quero lhe perguntar, porque tem muitos salmos que Davi ele escreveu, que a gente percebe uma conotação de tristeza muito grande nos salmos que ele escreveu. Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Davi, na sua visão, ele era um homem triste ou ele era um homem depressivo? Uau! Bom, Davi passou por processos difíceis, né? Também teve a questão da rejeição dos irmãos. A rejeição familiar, certo? Que foi um traço, um marco na sua vida. E ele foi um guerreiro que Deus levantou. Mas ele passou por um processo de espera muito longo, né? E tudo aquilo que se prolonga por muito tempo e que não te faz bem é tendencioso em quebrar as suas forças. Por isso que tem muita gente desistindo. Eu vou entrar no que você me perguntou, mas você que está aí, que está, se prolongou alguma situação e você está pensando em desistir, eu aprendi algo nessa caminhada. Quando você está cansado, você não desiste, você descansa. E Davi se estendeu anos até Deus colocá-lo no trono. Agora eu já estudei muitos salmos, né? E de fato existe. Alguns salmos trazem uma conotação. O Salmo 6, né? Se ele a gente for ver. Traz uma conotação de depressão. De depressão. Certo. E porque também às vezes as pessoas não entendem, né? Elas acham que todo ser deprimido, toda pessoa deprimida, ela vive de barba grande, maltratada, não é assim? Não. Ela anda, é um andarilho. E é justamente ao contrário, porque tem muitas pessoas depressivas que trabalham. Sim. Tem uma vida social ativa. E que as pessoas não sabem o que há dentro dela, sim, a guerra que há dentro delas. Eu passei uma situação há alguns anos atrás já. E eu passei 2 anos acordando todos os dias com uma tristeza profunda, que eu não tinha resposta para aquilo, certo? Que eu estava vivendo a melhor fase do ministério,
que estava tudo dando certo, tá? E nós víamos o resultado daquele penoso trabalho. E eu vivi assim 2 anos. Todos os dias. Eu contei, eu marquei, eu escrevi sobre aquilo. Um vazio muito grande dentro da alma eu sentia. Eu sentia uma tristeza muito profunda e chorava todas as manhãs. Nossa. Eu vivia assim muito, mas algo muito, sem explicação. Muitos dias, certo? Muitos dias. E aí foi quando eu comecei a orar em cima daquilo. Eu procurei um amigo psicólogo, conversei com ele sobre isso. E nós fomos conversando, ele falou para mim, se prosseguisse, eu procuraria um psiquiatra, né? Sim. E tomaria Sim. psicotrópicos. E eu agradeço a Deus que não foi necessário, certo? Que não seria o fim do mundo. Mas quando você é alguém que exerce uma vida em fé, as pessoas acham que você não tem problemas. Você está imune. Né? Que isso também foi uma opinião formada de forma errada. De forma errada. As pessoas empregar que alguém chegar e dizer assim, não, porque agora se você tem Jesus, vai dar tudo certo. Se você tem Jesus, não tem mais problema. Se você... Nada a ver, tá? Ao contrário, né? Se você analisar biblicamente, toda vez que Jesus dizia para os discípulos assim, vamos lá para o outro lado, era só problema. Só problema. Certo? Ou seja, os problemas fazem parte da vida, tá? Mas a fé, ela transpõe qualquer barreira. Então, se você tá aí, ó, depressivo, para baixo, deprimido, se você tá aí agora achando que é o final, vai acabar com a sua vida, não faça isto. Ainda existe para você uma esperança. Eu vou recitar aqui só um trechinho aqui, né, do louvor de Ludmila Feber, né, que antes de falecer, que ela vem, o que vem para tentar ferir o valente de Deus, em meio às suas guerras, ataque, né, que ataque é capaz de fazer olhar para trás, né, e querer desistir. Que terrível arma é usada para paralisar a sua fé. Isso. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste contra o contra-ataque do mal. Isso nos lembra Elias. A dor de uma perda ou a dor da traição. Uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. A ingratidão, ela é a raiz de muitos males. Verdade. Porque a pior coisa é você lidar com pessoas ingratas. Pessoas que você ama, que você cuida, que você alimenta em oração, porque a oração é um alimento. Ela é um alimento para a vida de qualquer pessoa. A oração, ela é capaz de manter a pessoa de pé, né? E existem intercessores que se dispõem a interceder por pessoas, a viver por pessoas. E tem pessoas, apóstolo Jamerson Arcanjo, eu não sei se você vai concordar comigo, que muitas das vezes elas deixam de viver suas vidas e tomam para si um jugo que não é dela. E através disso vem o cansaço, vem a dor da traição, sabe? A ingratidão, e acarreta no emocional todo tipo de transtorno, de tristeza, de angústia, sabe? As pessoas começam a desacreditar no ser humano. Mas eu orei tanto por determinada pessoa e hoje ela não me dá nem a paz do Senhor. Isso dói. Isso dói. Mas o pastor disse que eu era a ovelha preferida, mas quando eu saí da igreja dele, nem a paz do Senhor ele me dá. Porque, infelizmente, olha, uma realidade que eu vou falar aqui para os pastores que estão nos escutando nessa noite. Quando a ovelha sai da sua igreja, né? Porque acontece, é o que mais acontece, né? Não despreze essa ovelha. Não deixe de falar
não deixe de dar um bom dia, não deixe de dar a paz do Senhor. Porque o que eu tenho visto no nosso meio, apóstolo Jamison, é que a ovelha só presta quando ela está no rebanho. Depois que ela sai do rebanho, parece que ela não faz mais parte da família. E o que é que você acha sobre essa condição de muitos pastores que acham que tem poder sobre a vida daquela ovelha? Então, acredito que todos nós, todos mesmo, até me incluo, certo? Tenhamos cometido esse tipo de erro em alguma etapa da vida. Tá? Talvez tenhamos crido, né? Aquela ovelha não é sua. E quando eu me refiro a não ser sua, me refiro a que esse estado de possessão que muita gente tem, sim, certo? Não é bíblico. Tá? Não é. Primeiro que as vidas estão aí para serem cuidadas. Tá? E o que é cuidar? É oprimir? Não. Que o que mais tem aí são lideranças que oprimem. Certo? Oprimir? Não. Tá? Mas às vezes acontece. Acontece porque foi exatamente a frase que você colocou da canção da Ludmilla Ferber, que ela diz que a ingratidão, né? É difícil você se debruçar, você cuidar, dar a sua vida, e aí a pessoa sai, nem dá tchau a você. É difícil. Já vivi isso muitas vezes, certo? Mas chegou um tempo em que eu precisei me encontrar com Deus num nível que eu entendi que todo mundo que está comigo pode não estar depois. Isso. Ok? E a gente tem que aprender a lidar com isso. E que isso não fará das pessoas monstros. Que eu conheço muita liderança que não aceita opiniões. E que isso beira o narcisismo. Certo? Isso. Que opiniões, elas devem ser ditas. Sim. Certo? Por que não? Todo mundo é livre. Sim. Certo? Agora, você precisa ter o cuidado. Certo? Você que é pastor, que está lidando com vidas, né? Cuidando de pessoas. Qual o cuidado, apóstolo? Entender que aquelas pessoas são falhas. E você também é falho. Você também tem erros. Sim. Né? Todos nós. Você é falível. Certo? E a melhor saída, o melhor caminho é o amor e o perdão. Então eu precisei perdoar pessoas. Eu precisei pedir perdão a pessoas. Eu precisei perdoar outras. A algumas eu pedi perdão e não era nem eu que causei a ruptura, entende? Mas faz parte da vida. Faz parte. Agora, não se submetam, certo? A uma liderança opressiva. Apóstolo? Não, de jeito nenhum. Há uma frase para a gente terminar esse momento, que na verdade um versículo que diz assim, que foi Jesus quem disse, certo? Ele disse assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas ele também disse assim, que o pastor conhece as suas ovelhas e as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e que por elas ele também é conhecido. Quando você está num ambiente que você já não escuta mais a voz que sai do altar, você já está totalmente corrompido. Saia desse ambiente. Entende? Saia. Muito forte isso. Entende? Saia, porque você não vai ser mais, você não vai funcionar mais ali. Às vezes as pessoas insistem em ficar num ambiente que as adoece. E que adoece as outras pessoas. As outras pessoas. Certo? Porque ficam lá embaixo, aí ficam irados, tá? Irmãos, a igreja, o ambiente de culto, desculpem, né, que a igreja somos nós, o templo, a meu ver, a junção das pessoas é um ambiente de paz. Sim. Tem que ser um ambiente de alegria. Sim. Mas eu vejo muitas coisas contrárias. Sim. De tristeza, de ódio,
certo? De rancor, tá? De angústias, por nada. Paula, pasme. E você também que nos assiste nesta noite, pasme. Você sabe o que acontece? São questões tão ilógicas. Pô, meu irmão, às vezes porque alguém tirou um copo de um lugar. Coisas pequenas. Entenda uma coisa, querido, querida. O templo vai ficar, quem vai subir é você. Zele do ambiente, mas antes de tudo, ame as pessoas. Eu vou citar aqui Jesus. Certo. Jesus é o centro de tudo. De tudo. E como nós estamos falando, né? E já daqui a pouco estamos encerrando. Eu quero citar Jesus porque Jesus ele passou por um momento, né? Quando ele estava no jardim do Getsemane, né? E pela medicina, o evento que causou, né? Que fez ele suar sangue, é chamado hematidrose. Sim. Né? E pela ciência, pela medicina, esse evento é causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Então, a pergunta que eu quero lhe fazer diante disso aqui, como nós estamos falando de doença na alma. Jesus, ele estava ali como homem. Sim. Para ser entregue. Sim. Sentindo medo. Sim. Terrível. Sim. Não era qualquer medo. Para ele sangrar, para ele suar, o seu suor virar sangue. Na sua visão de ministro e de apóstolo, que medo foi esse que Jesus teve? O medo de se separar do Pai. Sabe, Jesus, a deidade dele estava ali, ele era Deus, né? A divindade dele estava ali. Sim. Certo? Ele era divino, mas o medo da separação do Pai. Tanto que quando ele está na cruz, que ele proclama e diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparastes? Que alguém achava que clamava por Elias. Sim. Ele estava contrapondo, vendo. E o problema de Jesus não era a cruz, não era caminhar, não era os açoites. Era entender que ele ia ser separado do Pai. Porque desde o princípio ele nunca fora separado. Ele andava em amor. Em um amor tão profundo que foi capaz de dizer assim: eu vou morrer por esse povo. Isso é um amor profundo. Isso. Sem esperar nada em troca. Certo? Agora, com profundidade, o seu medo, a sua angústia foi tão real, porque ele sabia, daqui a pouco eu vou ser desligado do Pai. Aí a alma de Jesus Lacerada. Dilacerada completamente. Por quê? Porque ele nunca tinha experimentado aquilo. E é até interessante. É como se Jesus estivesse nos dizendo: eu passei por isso aqui, por esse motivo. E você está passando por isto também por um motivo. Mas eu venci e você também pode vencer. Amém. Apóstolo, será que não estaria na hora dos pastores entender que eles também precisam de ajuda psicológica, sendo que eles lidam diretamente com vidas? Necessário. Primeiro, aconselho, tenha amigos. Eu estou falando de amigos, não de aproveitadores. Sim. Amigos. Que há uma grande diferença. Um amigo lhe diz a verdade. Isso. Alguém diz assim: um amigo não fere. Mentira, fere. Fere. Certo? Mas a ferida de um amigo, ela cura. Certo? O amigo é capaz de trazer você para perto. Agora, tem amigos, tá? Se você tem resistências em procurar um profissional da área, porque há casos e casos. Sim. Tem um amigo com quem você possa compartilhar. Tem amigos que curam, né? Não é isso? Isso.
compartilhar. Quer um conselho meu? Pega uma praia. Tô precisando. Pega uma praia. Vá tomar um refrigerante, uma água de coco. Caminhe um pouco. Vá numa orla. Vá num cinema. Reúna a família. Faça um jantar diferente. Certo? Se você não pode ir para um lugar, um restaurante caro, não, me desculpe, mas tem que ser dito. Coloque a mesa na porta de casa. Não? Com certeza. Faça algo diferente com a sua casa. Com certeza. Certo? Tenha um amigo, jogue uma bola. Use os melhores pratos para você. Isso, né? Não use apenas os copos de extratos para a sua casa, não. E quando alguém vem de fora, você usa o melhor. Use para você. Se cuide. Certo? Outra coisa, toma um cafezinho. Ah, não. Olha, eu posso ficar tudo, sem tudo. Só não fico sem Jesus, sem meu café. Porque eu sem o meu café... Sem o meu café, eu já tô aqui agoniada porque eu não tomei o meu cafezinho hoje. Entendeu? Toma um café. Aprenda isso. Toma um café, certo? Sai um pouco. Se você se sente bem indo ao templo orar, faça. Mas aprenda. Nem tudo é só oração. Não é não. Sabe, eu descobri, Paula, que daqui a um tempo, depois, tudo que você faz... Você faz tanto. Isso. Depois fica só você. Isso. Entendeu? Depois fica só você. Porque muitas pessoas, elas não vão atrás de você por quem você é, mas pelo que você oferece. Com certeza. Entendeu? E eu sei o que é isso. Tá bom? Gente, para mim foi muito gratificante trazer o nosso apóstolo aqui, né? Pena que o horário assim muito corrido, mas assim para mim foi de suma importância a sua presença. Amém. Né? Outros convites virão, né? Esteja preparado. A mesma né? aqui. E quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Porque te conheço não é de agora. Sim. Né? Quero falar para você que talvez conheça o apóstolo e tem até um pensamento negativo sobre ele. Eu conheço o apóstolo Jamerson na época em que meus filhos eram pequenininhos. O mais velho tem quantos anos? Né? 24 anos. É isso mesmo. E uma coisa que eu vou dizer aqui que eu nunca disse em lugar nenhum. Né? Eu passei um tempo de provação muito grande na minha vida, né? No meu ministério, em que Deus me encurralou. Sim. Né? Foi bem na época que eu tive o meu filho, José. Sim. Né? E ele foi fruto de uma profecia sua. Amém. Eu não sei se você se lembra. Não. Eu estava na igreja e você olhou para mim e você disse: você vai passar por um processo e esse processo está por vir, está chegando no seu ventre. Meu Deus. Você falou assim e eu não sabia que estava grávida. Meu Deus. E eu tomei um impacto, eu disse: Jesus. Uau. E você falou uma palavra, você disse bem assim: você vai passar pelo mesmo processo que você passou da primeira vez, para você aprender. Eu nunca me esqueço que você falou assim. Uau. E se cumpriu. E eu disse: não é possível. E fui para casa naquele dia, já estamos encerrando, fui para casa naquele dia e descobri que estava, né, grávida, porque não estava, né, esperando na época. Mas tudo que Deus lhe usou se cumpriu. Amém. Passei o processo que Deus lhe usou, que eu passaria na época. Isso tem o quê? 18 anos. Meu Deus. Se cumpriu. E eu me lembro que Deus me encurralou, que Deus só não deixou faltar a graça. Sim. Mas o resto... Faltou tudo. E um dia eu estava dentro de casa, sabe, pastor Jorge? E estava faltando tudo. Tudo. Porque Deus permite. Sim. Para provar nossa fé. E eu disse: meu Deus, José tinha acabado de nascer. E eu nunca me esqueço. Eu estava... Nessa época nós morávamos em uma vila. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso aqui. Não foi no Jardim Centenário? Sim. Sim. Não, no Santos Dumont. Ah. Numa vila que era larga. Sim. E de repente para um carro. Aí as meninas da vila: tá parando um carrão aí. Aí eu fui olhar e disse: mas que eu conheço aquele rapaz, era bem magrinho na época. E você? Tem gente aí dentro dessa casa
com a cesta básica deste tamanho. Verdade. Né? E eu nunca me esqueço desse ato de amor que você teve comigo. Amém. E com os meus filhos. Eu me lembro que meu filho mais velho na época gritou: tá chegando comida! Oh, Jesus. Gente, eu me emociono quando falo isso, porque o amar e o cuidar vai além das palavras. Sim. Né? E eu conheço você há anos. Amém. E conheço o coração grande que você tem. Amém. E bondoso. Amém. Né? E eu queria fazer esse podcast com você porque, tratando de alma, eu sei que você entende de alma. Uhum. Entendeu? Porque você já cuidou, não só com palavras, mas com atitudes também. E eu fui uma dessa alma que você cuidou, que você alimentou, né? Que você sempre me aconselhou. E eram conselhos do céu, né? Até hoje, sempre eu vou no seu privado às vezes, apóstolo, assim, né? E eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida, pela sua vinda, pelo seu ministério. Amém. Que Ele te honre. Amém. Que Ele sopre o seu nome nos 4 cantos dessa terra. Amém. Que o haja de Deus venha, em nome de Jesus, sabe, como um vento impetuoso sobre a tua vida. Amém. Né? E que as nações te conheçam. Amém. Amém. Assim será. Assim será, em nome de Jesus. E eu já quero agradecer, irei lá sim, em Laranjeiras, né? Com o menino que você profetizou, né? Que também é seu fã. Ele disse: mãe, vou perder esse podcast. Eu queria estar lá para conhecer o apóstolo. Eu disse: mas não tem problema, você vai assistir, né? E nós vamos lá, você vai conhecê-lo, porque eu acredito que você ouviu quando você o apresentou a Deus. E eu me lembro que no dia que você o apresentou a Deus, você profetizou sobre a vida dele. E tudo que você profetizou, Amém. Deus, ele está cumprindo. Eu creio nisso. O que foi dito através da tua boca. Amém? Então, eu também já quero agradecer a você que está em casa, né? Você que nos escutou, nos ouviu, você que vai compartilhar, você que vai comentar, você que vai deixar o seu parecer. Meu muito obrigada. Amém. Eu sei que tem pessoas nesse momento que estão sofrendo, pessoas que estão chorando. Eu sei que tem pessoas que estão no limite. Sim. Mas eu quero dizer para você que se Deus ele deu limite para as ondas do mar, Ele também vai dar um limite para essa situação em que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Que talvez para você seja tão, sabe, de um tamanho incalculável. Mas para Deus, né, apóstolo, tudo se torna pequeno. Desse jeito. Através de uma palavra. Amém. Que sai da boca dele. Então creio. descansa o teu coração. Acalme a sua alma. Tem até um louvor que diz bem assim: alma, alma, né? Eu desejo esse louvor à sua alma. Eu não sou levita. Eu sou, olha, para cantar eu sou péssima. Quem canta aqui é o apóstolo. Então, tenha calma. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E eu também quero que o apóstolo deixe as considerações finais dele. Eu sou grato a Deus sempre. E só dando aprofundando o que você disse, né, na época que eu fiz essa manifestação de levar algo na sua casa, eu não vivia uma vida muito boa. Eu lembro. Eu lembro. Que às vezes as pessoas acham que para se fazer o bem a alguém, sim, é necessário que você tenha tudo muito bom. Não. Mas eu aprendi que quando você recebe, você pode dividir com alguém. E eu te conheço, né? Quando vi você sentada aí, a mente dá aquela volta, né? Isso. E vê que os processos da vida, eles às vezes vêm para nos matar. Mas se você pegar os processos e transformá-los em pedras, você vai construir muita coisa. Você vai chegar muito longe ainda. Amém. Certo? Que é para alguém que olhou para você e dizer que entender que quando Deus quer, faz desse jeito. Amém. Eu sou eternamente grato a Deus e quero agradecer ao Senhor pela minha casa, minha família, minha esposa, o ministério, meus amigos, meus filhos, minha mãe. Porque se eu for falar todo mundo aqui, é muita gente. Vai esquecer nome. E aí depois é um problema, isso, certo? Mas eu quero encerrar esse momento aqui meu orando.
Amém. Né? Amém. Orando por alguém que está Sim, em casa sim. agora, porque a oração, ela é eterna. Amém. Né? Aprendi que você morre, mas as suas orações, Sim. elas ficam ecoando. Isso. Tá? Então quero convidar você que está em casa, você está nos estúdios aqui, nós vamos orar agora e pedir ao Senhor que alcance a sua família, que alcance você e que tire você desse túnel, certo? E que você venha, que nesta noite, também não sei, talvez dia, manhã, tarde, em suma, onde alguém estiver assistindo, que horário for, a minha voz ecoe como a voz de Jesus. Amém. Chegando no túmulo do lado, dizendo assim, venha para fora. Aleluia. Tá, Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças ao Senhor. Nós estamos aqui em fé, nós estamos reunidos e pedimos ao Senhor, glória a Deus, que o Senhor visite esta pessoa. Entrando Aleluia. nas suas faculdades mentais, oh glória, entrando no seu organismo. Aleluia. Pai, que se quebre agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o poder desta enfermidade, Aleluia. desta depressão, desta síndrome do pânico, ó Deus, desta ansiedade, e que como Lázaro, glória, essa pessoa venha para fora. Aleluia. Desta situação, é a minha oração, em nome de Jesus. Aleluia. E você diz amém. Amém. E Deus te abençoe. E ó, um beijão. Convida o povo de Laranjeira para assistir, viu? Bora, povo, convidar. Convide um, convide mais alguém. Eu vou convidar você também. Laranjeiras, da Alemanha. Porque vai todo mundo, Estados Unidos. Nós somos chiques. Tchau, Deus abençoe. E para você que está em casa, um beijo, né, da sua amiga Ana Paula Barros. E não perca a próxima quarta-feira na mesa com Ana Paula Barros. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.